Vem pra sala, com a doutora Maciele Grangeiro. Olá, você que mais uma vez chegou aí para juntar conosco aqui no Vem pra Sala com a doutora Maciele Grangeiro, apresentada por mim, que sou pediatra, trazendo aqui nesse mês super importante de cuidados com a pele, doutor Vinícius Arraes, pediatra e dermatologista. E hoje, o assunto da vez, pensando aí nesse verão que nós estamos aguardando, vamos falar sobre fotoproteção. O sol que nos aquece, que nos faz sair de casa, livres, leves e soltos, que a gente fala aí sobre a importância da vitamina D, que o Vinícius vai aqui conversar conosco um pouquinho, mas que também, né, Vinícius, traz alguns cuidados aí que precisamos ter, porque tem também os riscos aí do câncer de pele, já que vivemos num país tropical. Fala aí, Vinícius, tudo bem com você? Tudo bem, Maciele, obrigado por mais esse convite, de poder conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para nós que vivemos no Brasil, um país tropical, que tem uma incidência, uma exposição solar aí praticamente durante todo o ano, né? Então, talvez por isso seja um dos fatores da importância da fotoproteção. Morar num país onde a exposição solar é praticamente em todos os meses do ano, né? Exatamente. E outro dado importante é saber que a maioria da exposição solar, os estudos falam que 75% da exposição solar acontece até os 20 anos. Então, a exposição solar de uma vida, 75% dela acontece até os 20 anos, que é justamente a faixa etária que pega a faixa etária infantil, né, a pediátrica, e até a faixa etária, né, dos adolescentes, jovem, né, do adulto jovem. Exatamente. Né? Isso acontece por quê? Porque nessa idade, tanto as crianças como os adolescentes, eles acabam fazendo muita atividade ao ar livre, então acaba tendo uma exposição muito maior. E isso traz a importância de quê? De proteger, orientar a fotoproteção nessa faixa etária. Justamente nessa faixa etária, né, Vinícius, que não quer saber de usar o filtro solar, porque incomoda, porque a mamãe é chata, o papai tá exagerando. E agora, como convencer essa faixa etária aí de que é necessário, pensando inclusive na prevenção aí do câncer de pele, que sempre tem marcado presença aí nas estatísticas, não só do Brasil, mas como do restante do mundo. É isso mesmo. Eu acredito que, assim, tudo é uma questão de hábito, de mudança de hábito, de conscientização. Então, se você tem uma criança que desde dos primeiros meses ou até do primeiro ano de vida, você já tem um hábito de utilizar um fotoprotetor, essa criança ela vai adquirir esse hábito que ela vai levar para a vida. Levando em consideração também que hoje nós temos os fotoprotetores, que são a base dos cremes, as loções, e temos também outros meios que são considerados os meios físicos de fotoproteção, que são as roupas, são os bonés, né? Exatamente. Que são muito difundidos aí, tem várias marcas que você encontra, e que também é uma estratégia inteligente de se usar e de se proteger essa faixa etária. E descolada, né? Porque as camisetas aí tem de várias cores, várias estampas, então é uma forma aí de convencer aí a faixa etária de usar. Ah, mas é só uma pedalada, vou ali rapidinho. Precisa usar, né, Vinícius? Precisa usar. E qual é o fotoprotetor adequado? Não, nas farmácias nós temos os fotoprotetores infantis. Existe diferença entre o fotoprotetor infantil e o fotoprotetor do adulto. Na maioria das vezes, o fotoprotetor infantil, ele tem uma característica dele ser um fotoprotetor que a gente chama de físico. Ele funciona como um muro, como uma barreira. Então, ele tem menor poder irritante e por isso que ele deve ser usado nas crianças, tá? Qual é a idade que se deve ser utilizado esses fotoprotetores? Sempre acima de 6 meses. Até porque uma criança até 6 meses não deve ser exposta ao sol. Então, a partir do 6º mês, você pode utilizar os fotoprotetores, né, os cremes, auxiliando com as roupas que já vão ter. São roupas especiais que têm na sua constituição os fotoprotetores. Qual a roupa que eu devo, a cor da roupa
e a trama, isso tem importância. Então, as roupas mais escuras e com uma trama mais fechada, elas vão ter uma melhor fotoproteção. Então, essas roupas devem ser procuradas e elas têm um fator de proteção solar incluída na sua produção. E falando em exposição na vitamina D, como é que fica o famoso banho de sol para os bebês, para as crianças, para os idosos? Como que a gente pode fazer isso? Não pode? Tem um horário específico? O que você recomendaria? Então, a recomendação, vejam, essa não é a minha recomendação, é a recomendação que eu sigo, mas essa é a recomendação do consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Pediatria em conjunto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Os pacientes que porventura tenham alguma deficiência de vitamina D, o orientado é fazer essa correção ou através de uma suplementação de vitaminas, né, as famosas gotinhas, ou através de uma orientação alimentar. Por quê? Porque o horário para ter essa produção de vitamina D é o horário do meio-dia. É o sol do meio-dia que poderia contribuir para essa produção. E é justamente o período mais inadequado para a exposição das crianças ou de qualquer pessoa. Então, o que eu oriento é que, se tem deficiência, corrigir ou através de medicação ou através de uma orientação alimentar. E as crianças que, porventura, os pais queiram dar algum banho de sol, priorizar os horários mais cedo. Então, no máximo até 10 da manhã ou após as 16 horas. Então, aquele sol levinho ali da manhã, que está só começando para aquecer, não aquele sol que está queimando ali a pele, exatamente, né, Vinícius? Exatamente. Muito interessante. E tem mais. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, uma diferença de fator de protetor solar, por exemplo, para a pele, para o restante do corpo? Qual o fator ideal para usar? Tem alguma coisa assim que a gente possa acrescentar aqui? Eu acho que é importante nós falarmos um pouco sobre qual é o fator que você deve utilizar e a quantidade que deve ser utilizado. Então, assim, nós priorizamos um fator acima de 30 ou a mais que isso. Esse é o fator ideal, que ele é considerado de um espectro maior, né? Então, esse é o fator que deve ser escolhido, não escolher um fator inferior a 30, tá? A quantidade é a quantidade suficiente para cobrir toda a superfície corpórea. Nós temos uma regra de mais ou menos assim, a regra dos dedos ou então da colher de chá. Então, seria uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para o tórax, outro para as costas e uma colher de chá para cada braço ou para cada perna. Então, essa seria talvez uma regra prática que os pais possam levar em consideração para não estar passando só um pouquinho e espalhando. Tem que passar uma quantidade suficiente. A outra questão importante da gente enfatizar aqui é a frequência de se passar esses fotoprotetores. Então, idealmente, deve ser passado a cada 2 horas, tá? Mas, claro, se você está na praia, na piscina, ou então fazendo uma atividade física, e aquela criança vai suar muito, ou vai tomar um banho, você tem que repassar logo após, né? Porque alguns fotoprotetores, eles são à prova d'água, mas você tem perda, né? Com o suor, com os banhos, então o ideal é que você repita. E eu ia te perguntar uma outra coisa. Pensando aqui nas mamães que estão esperando o bebê, o famoso melasma, sabe? O que você tem ela precisa de um cuidado maior desse protetor solar no período da gestação? Porque a gente sabe que depois fica bem difícil de resolver essas manchas, né? Você pode falar um pouquinho assim pra gente sobre o cuidado nesse período? Na idade mais avançada também, os idosos, né, que também ficam com a pele bem mais sensível aí. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar tem tratamento essas manchas depois? Sim, então, o melasma, ele é caracterizado por aquelas manchas meio acastanhadas, marrons, e elas são predominantemente aonde? Na face, porque é o local que tem maior exposição solar. Tem um fator que é um fator de gatilho, que leva ao surgimento desse melasma, ou então até piora, que pode ser os anticoncepcionais ou a própria gestação. A orientação é que priorizar os fotoprotetores com cor, porque eles têm uma proteção maior,
Isso é uma orientação para gestantes, né? Não teria problema para a gestação utilizar com cor, mas em relação aos clareadores, que na maioria das vezes eles são ácidos, existem cuidados que devem ser tomados no período tanto gestacional como no período da lactação, porque não são todos os clareadores que nós podemos utilizar. Então, existe tratamento, existe como melhorar essas manchas durante o período gestacional e na lactação, mas tem que consultar um especialista para ele poder orientar o que é que pode ser feito nesse período, sem trazer prejuízos à criança, à gestação e também na lactação. Então, existe como tratar, mas tem que ser específico de acordo com a paciente. Então, Vinícius, eu acho que a gente pode deixar aqui um recadinho, hein? Gosta de sol, todo mundo gosta de um sol, né? Quem não gosta da liberdade, você pode passear, mas sempre com proteção. E quando mais cedo começar isso... melhor. Ah, é se exatamente. prevenindo que traz os frutos depois. Então, ó, meus adolescentes, quando eu falar que precisa usar protetor solar, viu? Não tô brincando, é pra vocês aí, ó, continuarem com essa pele de bebê aí, linda, maravilhosa, sem manchas, né? E ainda saudável, como prevenção aí do câncer de pele, que traz tanto transtorno depois, né, Vinícius? Isso mesmo. Então, segue a gente. Ficou com dúvidas? Tem alguma pergunta que a gente não falou aqui? Tem alguma coisa que você quer deixar aqui? Compartilhar? Às vezes você passou por alguma situação? Coloca aqui, ó. Dá um curtir, deixa aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz de poder te ajudar e responder. E também curtir com você aí esse momento. Vem pra sala.